Fala time, como vocês estão? Bom, mais um vídeo aqui, tá? De frente com o Jota, que eu quis trazer pra vocês. E hoje eu trouxe o Luiz. Fala aí, Luiz. Fala, Jota. Cara, pra quem não sabe, o Luiz, ele é professor de oratória, né, Luiz? Se apresenta aí pra galera, meu irmão. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Paulo Piccolo, sou facilitador da VoxTU, aqui de Monte Alto. Sou facilitador, na verdade eu comecei como aluno de comunicação oratória, fiz o curso por alguns meses ali, Jota, uns 3 meses mais ou menos. E no meio desse percurso de querendo aperfeiçoar a minha oratória, eu fui convidado a dar algumas aulas, a começar a carreira de facilitador da Vox. Topei logo de cara, passei por vários processos ali, tinha que analisar vídeo de TED Talk, fazer relatórios, tive que gravar pitch, tive que fazer uma apresentação de até 10 minutos, falando de algumas técnicas de comunicação, de oratória. Depois passei por processo de entrevista também para ver se eu tinha qualificação para iniciar essa carreira transformacional que é ser um facilitador da VoxTU. Legal, cara. Explica pra galera o que é a VoxTU, né, pra quem não sabe. Perfeitamente. A maioria da galera, tenho certeza que às vezes ou não sabe, se sabe, provavelmente você está muito à frente de muitas pessoas, né? Mas explica aí, Luiz, o que é a VoxTU, o que ela faz? Maravilha. Pessoal, a VoxTU é a maior escola de oratória da América Latina. Hoje no Brasil, já instaladas, se não me engano, são 250 unidades. Previsão para mais alguns meses, chegar já a 300 unidades instaladas. E começou há 10 anos atrás com o Luiz Fernando Câmara, que é o fundador da Vox, e eu tive o prazer de conhecer ele, inclusive semana passada, que eu passei por uma semana de treinamento para facilitadores, ganhei o livro do cara e... Você encontrou com o cara? Eu encontrei com o cara. Pai, velho, que benção. Eu tava falando com ele hoje, você acredita? Ele mandou mensagem. Luiz Fernando Câmara. E aí? Eu segui ele mandou mensagem querendo fazer um pitch de mentoria comigo. Já sei por quê. Eu até adianto para vocês. Hoje é dia 27 de janeiro. Certo. Hoje é o dia do orador. Ai, que benção. E ele está aplicando um treinamento agora para várias pessoas, se não me engano, acho que tem mais de 1000 pessoas. Eu consegui entrar nesse treinamento rapidinho, isso está acontecendo, só que eu tive que sair para vir gravar. Não podia perder a oportunidade, não podia perder a oportunidade, eu tinha que gravar com o Jota. E eu tive a oportunidade de falar com ele de novo nesse treinamento. Ele deu voz para algumas pessoas, eu fui nos felizardos que ele deixou falar um pouquinho. Eu falei que eu comecei como aluno, me tornei facilitador, conheci ele, ganhei o livro dele com dedicatória. Que benção, mano. Inclusive conheci até o Otaviano Costa, que é um dos sócios, é o sócio e embaixador da VoxTU hoje. Ele também é facilitador, ou não? Otaviano não, ele é sócio e embaixador, ele está mais naquela função mais empreendedora, mais estratégica na parte de divulgação, na parte de prospecção. Então é um negócio entre eles que é uma coisa que eu vejo que é mais um comercial estratégico. Que legal, cara. Bom, time, eu trouxe o Luiz aqui hoje porque não só eu, mas como você que está aí do outro lado da tela, você sabe muito bem que a oratória é muito importante para quem corta cabelo, para quem é colaborador ou dono, tá? Não precisa só ser barbeiro, mas como outras empresas, um CEO. Então eu trouxe o Luiz aqui porque ele é um cara muito inteligente, eu vejo muito potencial nele para trazer um conhecimento para vocês que eu acho que não só eu, mas como vocês deveriam adquirir muito rápido, que é a oratória, a questão de comunicação, mas não só comunicação, você também é mais especialista em comunicação oratória, certo? E também corporal, não é, Luiz? Você fala? Perfeitamente. Quando nós falamos de comunicação, Jota, e também meus caros ouvintes, não se trata só da verbalização. Tem um estudo que foi comprovado lá nos Estados Unidos, depois eu até repasso para você o nome do pesquisador, que agora vocês me desculpem, eu não me recordo. Mas nesse estudo ele constatou o seguinte, depois de pesquisar em várias e várias instâncias, vários estados, várias pessoas: 55% da nossa comunicação é não verbal. Não verbal, 55%. Então, tudo que não é falado, toda a tua postura,
a sua forma de gesticular, a forma que você caminha, a forma que você olha, a sua feição, tem toda essa comunicação não verbal. 55% é a nossa comunicação não verbal. Desse 55%. Então outro restante é o que a gente fala. Não. 38% da nossa comunicação, então, que resta é a tonalidade da voz. É o como é falado. Porque eu posso te falar bom dia, mas eu posso falar bom dia. É completamente diferente, só na tonalidade. Aí 7%, que é o que propriamente resta ali, que é a fala, é a nossa comunicação verbal. Se diz também sobre a primeira conexão com o cliente, né? Rapport, né? Rapport. Aprendi bem. Boa, tá aprendendo bem, pessoal, aluno aplicado aqui. Mas bom, Luiz, aqui a gente usa bastante isso, mas a gente tenta fazer como uma forma esse rapport, como que se não fosse forçado. Porque eu acho que eu forçar uma coisa com um cliente ou um amigo, que eu tenho certeza que o meu amigo é o meu cliente, eu acho que seria muito ruim, não só para mim, mas como para ele. Até porque eu forçar um bom dia, eu acho que estaria forçando já o atendimento inteiro. Entendi. Mas o que você fala tem muita verdade. Quando nós falamos em comunicação, uma coisa que nós ressaltamos que é muito importante é sobre a genuinidade, ser genuíno em tudo que você faz, ser verdadeiro, trazer a sua verdade. E continuando então, falando sobre falar com verdade, porque isso gera vários pontos positivos. Primeiro, a conexão que você vai criar com a pessoa vai ser real, não vai ser aquela coisa superficial, aquela coisa que se perde com facilidade. Outra coisa, que quando você fala com verdade, você traz uma coisa que nós falamos na comunicação, que é convicção. Você é convicto daquilo porque você acredita naquilo. Então isso traz muito mais persuasão, traz muito mais credibilidade para aquilo que você está falando. Entendi. Então é uma junção de ser verdadeiro com o bom trabalho que vocês já fazem aqui, que é tornar não só a aparência, mas o bem-estar das pessoas. Experiência, né? A experiência. Muito bem colocado. Legal, cara. A experiência. Luiz, como você sabe, meu público, a maioria é barbeiro, né? Dono, colaborador, mas também empresa, vamos falar assim. Mas você acha que a comunicação hoje em dia é muito importante nas empresas, seja como dono ou seja como colaborador, funcionário? Dependendo de um cara que ele veste a camisa da empresa, você acha que a comunicação é muito importante? Eu não diria que a comunicação é importante na empresa, eu diria que é essencial. Afinal de contas, quem que não quer ser bem atendido, quem não quer ser bem direcionado? Toda empresa tem por essência e excelência bons comunicadores. As maiores empresas, seja um salão de beleza, seja um bom contador, seja um sorveteiro, gente, mas quem comunica bem. Porém, em relação à sua pergunta se é importante a comunicação dentro das empresas, eu não falo que não é importante, é essencial. Afinal de contas, que empresa hoje que não precisa ter uma boa comunicação, né? O RH com funcionários, o próprio cabeleireiro, barbeiro, salão de beleza, falar bem com o cliente, trazer uma boa experiência, orientar bem quais são os procedimentos que tem, quais são as possibilidades. Poder comunicar é poder abrir as portas do mundo, poder abrir e aperfeiçoar o seu próprio mundo junto com a experiência do cliente. Sem falar que assim, a gente está falando em nível de empresas, empreendimentos, mas comunicação vai muito além. Quem não quer se comunicar bem com o cônjuge, quem não quer comunicar bem com a família, Tudo é comunicação, né? Para pensar. cara, e é uma coisa assim que é tão surreal, posso trazer essa palavra, porque teve casos na Vox, lógico, eu não vou citar nomes, mas teve casos na Vox, pelo menos aqui em Monte Alto, em que salvaram um casamento. Uma pessoa que fez a Vox, ele começou a melhorar a comunicação com o cônjuge e trouxe essa melhora no casamento, salvou o casamento da pessoa.
melhorou o relacionamento com amigos, pessoas que eram extremamente tímidas, que tinham pavor de público, pavor de se levantar e falar um oi, se apresentar. Terminou o curso, eu posso falar com toda certeza, dignas de apresentações de TED Talk, sem brincadeira, Certo. porque traz uma convicção, uma confiança em entender que se comunicar, além de essencial, não é tão ameaçador quanto parece. Porque o maior medo das pessoas, você sabe qual que é o maior medo das pessoas hoje em dia, se fosse fazer um top list de 1 a 10? Em primeiro lugar seria o medo da morte. Em segundo lugar seria o medo de se comunicar. Certo. O medo de falar em público supera muito. Aí se você começa a olhar esse medo, o porquê tem tanto medo de falar em público, você entende o seguinte: eu não tenho medo de ficar aqui na frente e falar. Por que falar? Ah, como foi o seu dia? Você sabe como foi o seu dia. Aí você pega o celular. Como foi o seu dia? Ixi, já. Meu Deus. Tem uma pressão a mais. E o maior medo das pessoas de falar em público é o medo de ser julgado, o medo do julgamento. E às vezes o maior julgamento que eles temem não são nem das outras pessoas, é o próprio julgamento. E quando você entende, você dá essa virada de chave que, opa, nem é tudo isso, aí que começa uma jornada maravilhosa de transformação na vida das pessoas. Que legal, cara. Vocês já pensaram como que a comunicação pode melhorar o seu dia a dia? Que empresa, Sua empresa. família, relacionamento principalmente, né? Minha noiva agradece, tá, pessoal? Só testemunha. Luiz, queria que você pudesse trazer pra gente também sobre a confiança que a comunicação pode trazer pra gente, não só no relacionamento, mas como na vida profissional. Porque eu tenho certeza, cara, que muita gente, não sei se vocês pararam para pensar, mas eu parei. Será que a gente, através da nossa comunicação, a gente mostra que a gente sabe cortar cabelo? Será que a gente mostra que a gente é um bom profissional? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, Luiz, porque hoje em dia muita gente, principalmente aqui, tem muita dificuldade. Perfeitamente. Quando se trata de confiança, primeira coisa, você tem que se olhar no espelho e perguntar: eu sou bom nisso no que eu faço? O Jota nem precisa, porque eu sei que ele é bom. Não, brincadeira. Não, o cara é sensacional, gente. Esse corte sensacional foi ele que fez. Aí que vem. Só a barba que eu sou mais teimoso, eu que mexo, por isso que tá falhado ainda, senão se ele mexer, você tá sensacional também. Mas, brincadeiras à parte, você consegue se olhar no espelho? Você consegue se olhar no espelho? Olhar e admirar a pessoa que você está vendo? Falar, não, essa pessoa, nisso que ela faz, é excepcional. Pega papel e caneta. Tô falando, pega papel e Como caneta. que você consegue se olhar no espelho e não se elogiar? Você é forte. Porque Tem muitas pessoas. dificuldade para se olhar no espelho e falar, eu sei fazer aquilo. A gente estava tendo uma reunião e a gente estava falando sobre liderança. E uma pessoa do nosso time, não vou citar nomes, ela falou assim, eu vejo aquele cara como um belo líder. Só que eu cheguei nele e falei assim, cara, você se vê como um belo líder? Por que você vê nele e não vê em você? Né? Então, eu acho que tem muito a ver, cara. É uma coisa muito forte você se olhar no espelho e falar, cara, eu tenho potencial para isso? Você acha que eu estou passando aquilo que eu quero para o cliente? E às vezes a gente não consegue enxergar nós somos bons, todo mundo é bom em algo. E a pessoa não consegue enxergar que ela é. Então, peça feedback, seja humilde o suficiente. Nessa semana de treinamento que eu fui, que eu até acabei me exaltando um pouquinho aqui, porque o pessoal foi uma coisa excepcional que eu passei na experiência do Ribeirão Preto. Deve ser. Mas é assim, você tem que chegar de coração aberto nesses lugares, principalmente se você se propõe a pagar ou comprar uma mentoria, a se especializar em alguma coisa, você tem que chegar de coração aberto, com a maior humildade do mundo, porque tem pessoas excepcionais, cada um carrega uma história incrível por trás, sem falar das experiências, das propostas. Às vezes
Vou falar nível de corte de cabelo, eu não entendo nada, tá pessoal, para deixar bem claro, para ninguém notar besteira, mas se por exemplo, imagina que eu sou um cabeleireiro também, eu estou conhecendo o Jota hoje, faz de conta pela primeira vez. Às vezes, eu sou muito bom com tesoura, eu sou o melhor na tesoura na minha cidade, eu sou o melhor. E o Jota está começando hoje, mas às vezes ele tem um jeito fora. Para cortar o cabelo eu faço assim, ó. Eu, na minha experiência, posso olhar e falar, nossa, eu nunca tentei dessa forma. Deixa eu experimentar. E uma coisa que eu aprendi nessa jornada de oratória, comunicação, em qualquer jornada de desenvolvimento que você esteja, é que ninguém é tão grande que não tenha algo a aprender e nem tão pequeno que não tenha nada a ensinar. Então sempre levar essa lição de humildade para você crescer cada vez mais. Em questão de comunicação, eu enxergo que a partir da convicção, a partir de você ter uma boa postura, você estar mais convicto, é primeiro aceitar o nível que você está, reconhecer que no momento que você está dando o seu melhor e que naquele momento faz muito sentido. Ah, mas eu não estou no nível que eu queria ainda. Tudo bem, uma jornada. Reparem que eu falo jornada várias vezes porque estamos numa jornada. Nossa jornada termina quando a gente para de respirar. Então nessa jornada que vocês estão, sejam humildes para reconhecer aonde vocês estão, mas também para ter o autoconhecimento de saber que vocês estão num nível que já é o suficiente, que já consegue entregar resultado e que pessoas estão indo atrás de você, você já está cortando o cabelo de pessoas, você já está trabalhando a autoestima de pessoas para que mude outras realidades. Já parou para pensar nisso? Como que o seu trabalho muda realidades? Demais até. Se parar para pensar, muda demais, principalmente de barbeiro, né? Questão de autoestima. Cara, por isso que eu ia te falar um negócio, uma experiência minha, né, tá? Eu, na hora que eu entrei aqui, eu era um cara que eu tentava ser quem eu não era, vou falar a verdade pra você. Porque eu atendi um cara engravatado e eu era o mais verbal possível, mais verbal. Aquele cara que você fala assim, tipo, tudo direitinho. Você pode ter largado a escola, eu falava português claro, falando assim, vírgula, ponto, falava literalmente, verbalmente com o cara, engravatado. Só que aí você olhava pro sofá, meu cliente, um cara mais de quebrado, vamos falar assim, ele tava olhando. E aí ele sentou na minha cadeira e eu comecei a agir de outra forma com ele. Normal, sem ser verbal, falar, e aí mano, como que você tá, meu irmão? E aí, não sei o que, e aí, como foi a festa lá? Pá. Entendeu? Então eu comecei a ser um cara que eu tava forçando quem eu não era. E eu recebi esse feedback, não foi nem do cliente, graças a Deus, porque eu não acho que ele percebeu, mas foi de pessoas que eram da minha equipe que falou, ó, Jota, você tá tentando ser quem você não é. E é por isso que às vezes você não fideliza cliente, e é por isso que às vezes você não tem amigos como cliente. Então, Luiz, hoje em dia essa experiência é muito importante para mim, porque a partir de quando o cliente senta na minha cadeira, se for engravatado ou não engravatado, eu tento ser não verbal e verbal ao mesmo tempo. Só que tipo assim, eu não seleciono as pessoas para mim selecionar minha comunicação com elas. Se sentou um cara engravatado na minha cadeira, eu vou falar sobre gestão com ele. Mas se sentou um cara de quebrada também, eu também vou falar sobre gestão dele com ele, por que não? Então, isso me ajudou a fidelizar mais cliente hoje em dia, Luiz. Você tocou num ponto muito interessante, que é nós tentamos nos ajustar. Uma coisa é você se adaptar, todo mundo tem que se adaptar ao ambiente que está, isso é a coisa mais natural do mundo, o ser humano chegou onde chegou por adaptação, certo? Outra coisa é forçar ser quem você não é. Imagina vocês, eu também trabalho numa usina de cana-de-açúcar e eu trabalho na gestão de qualidade ali com a equipe. Eu converso desde do zelador até diretores. Então, eu tenho que sim adaptar a minha linguagem a cada um, mas eu não deixo de ser quem eu sou. Certo. O problema é quando, por exemplo, você deu um bom exemplo,
Você imagina, começa a conversar com o pessoal, fala, e aí quebrada, beleza? Pô, tamo na fita, vambora. Pô, como é que vai? Vai na régua hoje? É uma conversa. Aí chega o engravatado, como você disse, o cara que já tenta de advogado, um cara mais sério assim, você fica até meio receoso. Aí você tenta falar de uma maneira mais prolixa, tentando passar uma confiança que você não tem, você começa a direcionar ele, falar de uma forma extremamente cautelosa para averiguar se há mais alguma... Cara, você vai quebrar. Não adianta você forçar. A parte ali, ó, acabou. Inclusive, pessoal, já vou passar uma dica de ouro aqui. Aí que vem. Anota, hein? Anota. Primeiro, seja quem você é. Seja quem Deus moldou para você ser quem é. Que benção, cara. Então, você já vai ter a tua autoconfiança, já vai falar com mais propriedade, vai falar com mais assertividade. Então, chegou um engravatado. Eita, meu irmão, fala que nem quebrado. Continua falando que nem quebrada. Mas tem que dar uma maneirada. Tudo bem, dá uma adaptada, mas não perde a sua essência. É que hoje em dia eu acho que não só eu, mas como muitos aí por aí, a diferença não é do quebrado para engravatado, é do engravatado para o quebrado. Porque, cara, você pode ter certeza que pra mim foi assim. Na hora que eu tentava falar verbalmente, e eu acho que o meu erro era não falar verbalmente ou não falar sobre coisas de negócios, não falar sobre gestão financeira, gestão de pessoas com um cara de quebrada, entendeu? Então acho que esse foi o meu maior erro, foi isso. Aí que entra na questão de adaptação. Certo. Então você consegue adaptar o conteúdo da tua fala conforme o cliente. Aí a gente entra numa parte que nós falamos de repertório. Quanto mais repertório você tem, quanto mais você lê livros, podcast que você consome, o tipo de conteúdo no YouTube, o que você assiste, o que você escuta de música, quem você segue em rede social, quem você se inspira no cinema, na televisão, na sua cidade, na sua rua, quem quer ter um modelo. Isso tudo te molda. E quanto maior o seu repertório, mais interessante você é e maior o público você consegue abranger também. Certo, cara. Cara, que dica, hein, mano? Que dica, hein, rapaziada? Anota, se você não tá anotando, irmão. Os insights que tá tendo aqui pra você, não sei o que você tá fazendo nesse vídeo. Grande Jota. Pega, anota aí, irmão, porque é conhecimento puro aqui. Luiz, a gente já quase finalizar. Cara, o que é comunicação pra você? Excelente pergunta. Uma coisa que eu sempre trago para os meus alunos e sempre quem toca nesse assunto, comunicação para mim nada mais é do que conexão. Você se conectar com as pessoas. Você ser humano. E uma coisa que é muito falada na Vox é que quando você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente está chegando numa era em que nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Certo. A inteligência artificial está vindo para quebrar vários empregos, quebrar muita coisa, porque é técnica pura, Uma coisa a probabilidade de errar é minúscula. Tem a biblioteca de Alexandria na palma da sua mão. Só que aí tem uma coisa que nunca vai ter, que é alma. É a experiência que você fornece para o cliente, o bom, o local que você prepara, que é agradável, a forma que você conduz o atendimento, toda essa experiência e a conexão que você gera com essas pessoas é o maior diferencial que a IA nunca vai conseguir substituir. Olha isso, mano. Cara, foi muito bom, Luiz. Curtiu? O que você achou, mano? Foi meio rápido, mas foi bem direto. Eu achei meio rápido, a gente pode marcar mais algumas vezes. Qualquer dia eu posso estar gravando um vlog lá na Vox, porque vai em pé, né? A mentoria lá. Pessoal, eu combinei aqui, estou combinando aqui com a Know-How.
Vamos trazer um workshop Verdade. sobre o poder da oratória de impacto. Eu vou gravar pra vocês ver se vai ter também acesso a isso, tá? Cara, É isso aí, espera bem a cor. Aí, ó, tá vendo? Mas vamos lá. Luiz, gostou, meu irmão? Cara, gostei demais, muito obrigado pela experiência. Cara. Primeira vez que estou gravando podcast aqui com o meu amigo Jota. Verdade, meu irmão. Muito obrigado. Ó, vou deixar o Instagram do Luiz aí na descrição, mano. Já chama ele agora, você que quer ser um mestre na comunicação, porque esse cara é excelente em questão de conhecimento. Então já chama ele lá, vou deixar aí, tá? O Instagram dele e da Vox, tá? Fechou, Com Luiz? certeza. Então o pessoal que aí tem certeza que chama ele vai estar anos luz à frente de muita gente, tá? Luiz, muito obrigado. Obrigado. Vamos pra cima. Pra É cima. isso. Pessoal, muito obrigado pela experiência, muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo, que é muito precioso, para estar aqui agariando conhecimento e expandindo seus horizontes. Muito obrigado, uma ótima noite e um abraço. Valeu!